Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã, que o Senhor preparou para nós. Entramos na presença do nosso Deus bondoso, amoroso, misericordioso, agradecendo pela noite de sono, por este novo dia, pelo dom da vida. Gratidão, Senhor, que hoje o Senhor venha dirigir os nossos passos, nos conduzir em tudo que nós vamos fazer. Que a presença do Espírito Santo, que o nosso Jesus, ele esteja no centro das nossas vidas. Amém? Hoje o nosso pãozinho diário está no livro de Salmos 118. Os versículos são 13, 14 e depois a gente vai lá para o 22 e o 29. Amém? Que é um salmos de louvor, de ação de graças. O salmista Davi, ele louvava ao Senhor, agradecendo a Ele pelos cuidados, pelos livramentos, por ter protegido ele de todos os perigos que ele corria. Aleluia! Vamos ver o que o Salmo 118, versículo 13, 14, fala: o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Olha o que ele já começa falando aqui no versículo 13. Ou 13. Com força me impeliste para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. É o 13. Primeiro era o 13. Com força me impeliste. Então, veio perseguições, veio problemas e veio com força em cima de Davi. Às vezes você está vivendo essa situação, o problema está querendo te vencer. São pessoas perseguindo, querendo te parar. Mas olha o que o salmista falou. Fale também você hoje com alto e bom som. Enche o teu peito de ar e solte falando. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. É Ele que nos salva. Não é o homem que vai te salvar. Não se intimide com as perseguições humanas, porque vem muitas. Às vezes, eu me deparo com alguns vídeos que eu vejo de entristecer o nosso coração. Algumas coisas que a gente vê no nosso cotidiano, de pessoas que se intitulam de Deus, se deixando levar, fazendo o papel de Saul, perseguindo o próximo. Nós temos que deixar que cada um vai ser julgado por Deus. E não tem nada que a gente faça, se não colocar Deus no centro, que venha prevalecer. As pessoas que fazem com maldade, eles tendem a cair na ruína. Por isso que nós temos que confiar. Aqui no versículo 22 fala que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Jesus é o centro. Se tudo que nós vamos fazer, nós não colocar Ele no centro, não dá certo. A gente se perturba. Coloque o Senhor no centro da tua vida hoje. Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo, os membros desta cabeça. E o corpo tem vários membros, um precisa do outro. O 29 fala assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Hoje, a gente pode dizer assim: eu sou bom, fazer até um papel de bondade.
praticar uma bondade. Mas amanhã a gente pode mudar de ideia e ser ruim. Mas Deus não muda, Ele não tem sombra de variações como nós temos. Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Por isso que o salmista Davi cantava que com força queriam impelir ele, queriam acabar com ele, mas o Senhor protegeu ele de todos os danos. Quando nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra, nós vamos prevalecer, nós vamos prosseguir. Tudo tem o seu tempo. Hoje eu posso estar aqui trazendo esse pão diário, fazendo esse pão diário. Amanhã eu posso não estar por algum motivo, mas Deus não falha. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto houver século, esse século não se acabar, Ele está. Mas sai uma geração, vem outra geração e Deus continua sendo o mesmo Deus. Essa palavra continua sendo a mesma. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor para nós. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor os teus planos, os teus projetos e tudo serão bem-sucedidos. Hoje nós temos uma história, uma ilustração que vai nos contar acerca de um jovem. Aleluia! E a ilustração tem por título Forte e Bom. E fala sobre a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular. Ele está no centro. Deixa ele ser o centro da tua vida, na tua vida. Aleluia! Olha a história que nos conta. Jovem pastor do campus estava preocupado, mas ele pareceu perturbar-se quando me atrevi a lhe perguntar se ele orava por direção e ajuda de Deus. Ele era pastor. E o outro fez uma pergunta: você está orando? Porque para ser um pastor de ovelhas, primeiro tem que estar na direção de Deus. Orar como Paulo nos impeliu sem cessar. Constrangido e franzindo a testa, confessou: não sei se acredito mais em oração ou se acredito que Deus esteja ouvindo. Olha a resposta dele. Será que esse homem confiava em Deus? Se ele tinha dúvida de que será que Deus se acredita mais em oração ou se Deus pelo menos está ouvindo essa oração? Basta olhar para o mundo. Aquele jovem líder estava edificando um ministério em sua própria força e infelizmente estava falhando. Por quê? Estava rejeitando a Deus. Ele não chamou Deus para o centro. Ele estava assumindo ali algo que Deus não estava no centro. E quando nós não colocamos Deus no centro das nossas vidas, tende a dar errado. E o muito errado. Jesus, como a pedra angular da igreja, sempre foi rejeitado, começando com seu próprio povo. Muitos ainda o rejeitam hoje, esforçando-se para construir a sua vida, trabalho, até mesmo igrejas sobre fundações sem valor, seus próprios planos, sonhos e outros terrenos não confiáveis. Contudo, apenas o nosso bom Salvador é a nossa força e salvação. Então não adianta querer construir igrejas e igrejas
sem a direção de Deus. Construir tantas coisas. Vamos colocar nas mãos do Senhor os nossos sonhos, os nossos planos e os nossos projetos. Porque, com certeza, eles irão sair bem-sucedidos. De fato, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Situado no canto vital de nossa vida, ele provê o único traçado, certo que qualquer coisa que buscamos fazer por ele, a Deus. Portanto, oramos: ó Senhor, por favor, salva-nos. Dá-nos sucesso. O resultado, bendito é os que veem, em nome do Senhor, que possamos agradecer ao Senhor por ele ser bom, por ele ser forte e bom. Gratidão, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é forte, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos, que nós esperamos e pensamos. Aleluia! Oremos. Jesus, louvo-te por seres a pedra angular. Tua igreja e minha vida estão alicerçadas em ti. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por um dia o Senhor ter olhado para mim e me escolhido. Me escolheu desde o ventre da minha mãe. O Senhor escolheu essa pessoa, mesmo que ela se encontre desgarrada do rebanho, mas o Senhor escolheu e morreu por ela também. Que hoje o Senhor venha ser essa pedra angular, essa pedra de esquina em nossas vidas. Amém. Tenham todos um sábado abençoado.